Um ambiente que não é muito indicado para campos potenciais, não dessa forma tradicional que eu apresentei, são ambientes esparsos, né? E eu já vou mostrar o porquê. Em ambientes que são densos, né, ambientes indoors, ambientes, ou seja, internos, que são densos, o robô sempre vê obstáculos, e aí tu tem uma diferença, né, de potencial próximo ali, né? O robô tá, vamos supor, o robô está andando num corredor, está indo em direção a um objetivo, que se ele ainda não visitou, está no limite da leitura do sensor dele, e ao redor tem obstáculos. Então o gradiente vai apontar para ele ir ali para frente e ele vai ir. No ambiente esparso, não, o robô pode andar muitos passos sem ver obstáculo nenhum. E aí ele simplesmente vai andando, né? Vai indo para frente enquanto tiver área desconhecida atraindo, ele vai andando. Só que nesse tipo de ambiente, quando ele detecta um obstáculo, lembrem que o gradiente vai apontar na direção contrária do obstáculo, né? O gradiente segue a normal, usando condições de Dirichlet, é isso que ele faz. Então, quando ele detecta um obstáculo, o campo potencial vai apontar no sentido contrário e ele vai chegar próximo do obstáculo e voltar. Vai gerar né, caminhos oscilatórios. Então, é uma busca que não é muito interessante. Ele vai caminhar e visitar várias vezes o mesmo local, como mostram nesses exemplos aqui. Então, claro, aqui é um ambiente super esparso, não tem nada, é só as paredes e dois obstáculos pequenos. E o robô navegando, ele no começo vai, bate lá, volta, bate cá, volta. Aí vê um, vê outro, e depois começa. Né, ele vai, se aproxima de um obstáculo, aí volta. Opa, viu um obstáculo, volta. E vai fazendo isso. Quanto maior o ambiente, pior, né? Claro, quanto maior o ambiente, em função do alcance do sensor. Aqui é o caso, né? Ele começa a explorar e aí vai, volta e volta. Ou seja, ele chega perto, aí se afasta. Só que ele precisa chegar perto de novo para ver se tem obstáculo. Mas ele está sendo repelido e aí ele fica fazendo isso. Ou seja, é uma exploração nesse tipo de ambiente que não é nada eficiente. Né? Né, é o pior possível para explorar esse ambiente. E aí tem modificações no campo potencial que podem ser feitas. Né? Essas modificações adicionando um termo extra, tá? Isso aqui faz com que o teu campo potencial deixe de ser harmônico, né? Ele não é mais o campo potencial harmônico, mas se a escolha desse termo adicional for feita, né, com cuidado, não se quebra, né, uma das premissas de campos potenciais harmônicos, que é não ter mínimos locais. Né? Então dá para se continuar usando, né, adotando essa ideia, que é uma das principais vantagens de campos potenciais harmônicos. Aqui ele mostra, né, a equação mostra que se esse termo for zero, a gente tem o campo potencial harmônico. Se não, aqui o Edson propôs duas regras de funções que podem ser usadas. A função usando o gradiente do potencial, tanto na regra 1 quanto na 2, e na regra 1 usando também um vetor que vai se escolher, um vetor constante que é uma direção. O que ele quer fazer é, supondo aqui um campo potencial harmônico, e sai, né, o campo aponta, supor que isso aqui é um obstáculo, e aqui nas bordas é, né, o objetivo. Notem que o campo, o fluxo segue mais ou menos, né, uma curvatura para chegar nas condições de contorno, e é bem equilibrado. Né? No meio vai reto, mais para a esquerda vai se, né, vai se virando para a esquerda, mais para a direita vira para a direita. Aqui ele adiciona nessa distorção no campo potencial com essa regra que tem um vetor em consideração. E aí o vetor faz o fluxo, por exemplo, se o vetor está apontando para a esquerda, faz o fluxo cair mais rápido para a esquerda do que para a direita. Né? Ele fica mais forte caindo para a esquerda do que para a direita.
E aí, então, o porquê disso? Porque notem que ele faz aqui o produto, né? O produto do gradiente, que está apontando para está apontando nessa direção aqui, do potencial harmônico, com um outro vetor, né? E aí aqui, por exemplo, o produto está caindo muito rápido, o produto cai para zero, aqui não. Então faz o fluxo mudar. Só fazendo isso, só aplicando distorções no campo potencial, tu consegue fazer o robô, né, navegar mais próximo de obstáculos, ou seja, não ser repelido tão facilmente, como dá para ver aqui nesses, nesses ambientes usando essa regra. Né, a regra 1. A regra 2 já não foi tão interessante, que era só usar uma distorção em função né, do gradiente aqui ao quadrado. Tá. Isso aqui no ambiente menor, notem que cai bastante, né, o tamanho da trajetória percorrida, e aqui no outro ambiente também. Então, um ambiente um pouco maior também cai. Não cai tanto, mas cai. Né. Em ambiente real também cai, né? A trajetória se torna menor. Por quê? Porque ele evita ficar se afastando tão rapidamente de obstáculos. Mas não é a melhor forma. É uma forma de tentar compensar, né? De tentar evitar com que o robô se afaste, né? No que detecte um obstáculo, que ele aponte na direção contrária. Ele vai apontar para uma direção que não é exatamente a contrária, aplicando essa distorção. E isso te dá uma vantagem, mas não é a melhor forma que foi encontrada. Uma forma que essa é bem mais, né, garantida que funcione é controlar as condições de contorno. Controlar onde tu vai aplicar objetivos, onde vai aplicar, né, os obstáculos, né, para te repelir. Obstáculo é sempre obstáculo, mas o objetivo tu pode mudar. E é isso que é feito aqui. Então, selecionando diferentes features, diferentes características do ambiente como contorno, tu gera diferentes estratégias. Nesse caso, as condições de contorno são definidas dinamicamente. O que foi proposto aqui? Definir aqui as regiões que estão no limite entre explorado e não explorado. Então é na borda da área explorada e não explorada, e que são, né, próximos aos obstáculos. Então, se eu pegar só essa região aqui, ó, essa e essa, e definir que os objetivos são aqui, no resto não, aqui é um potencial atrator, aqui também, o robô vai ser atraído para próximo da parede. Né? Por que ele não vai bater? Porque quando ele chega perto, aí ele vai mapear e ver que aqui tem um obstáculo, o objetivo vai pular um pouco mais para frente e vai ter um obstáculo repelindo ele para cá. Então ele nunca vai chegar exatamente no objetivo, nesse obstáculo aqui que foi definido. E aqui tem um exemplo, então, fazendo isso. O que isso te gera? Comportamento de wall following, né? De seguir paredes. Conforme ele vai chegando, ele joga o objetivo um pouquinho mais para frente. Okay.